Olá, sou o professor Rubens Ramos, essa é a parte 2 da introdução geral. Aqui veremos uma visão da economia como ciência. Essa aula tem a duração de 10 minutos. Na parte 1, vimos a economia em uma perspectiva conceitual e filosófica, a ideia de que a ciência da escassez não se aplica, que a economia é uma ciência da riqueza, do bem-estar. Vimos a temática da troca, da eficiência e que a economia é uma ciência social e humana, embora use ferramentas matemáticas para análise. Aqui veremos alguns aspectos da economia como ciência, a ideia de economia privada, economia pública, governo, a micro e macroeconomia, como se divide isso. Vamos ver alguns exemplos de modelos econômicos teóricos e, finalmente, uma discussão sobre economia chamada positiva e normativa. Começamos então com a análise da economia privada e pública, na medida que em todos os países vamos ter sempre a presença do governo lá da economia pública. A economia privada é aquela parte mais conhecida, até mais teorizada da economia, a economia das pessoas, consumidores, produtores, da propriedade privada, do capital, do mercado, enfim, é a economia da livre troca econômica entre as pessoas. A economia pública, por seu turno, é a economia que resulta da vida coletiva, da vida em sociedade, da existência de um governo. Então, a economia ligada ao setor público, ao governo. Temos aqui conceitos como bens públicos, aqueles bens e serviços produzidos para todos, como segurança, saúde pública, transporte público. Também a economia dos recursos comuns, os recursos naturais ou produzidos que todos usam, como estradas, ou mesmo um rio, que é um recurso natural, uma floresta, etc. Via de regra, na economia pública moderna, a economia democrática, de livre participação das pessoas. Para termos uma ideia da dimensão de uma e de outra, aqui uma estatística 2012 da proporção de impostos da presença do governo na economia de França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Brasil. Observamos aqui que na França metade da economia é pública, na Alemanha um pouco menos de metade, mas é muito alto. Nos Estados Unidos, por que pareça, 39%, Japão e Reino Unido, e o Brasil 38%. Observe então que a nossa economia brasileira está muito parecida com a economia americana ou inglesa ou japonesa na divisão entre a dimensão pública e privada da economia. Isso sugere que a nossa carga tributária no seu conjunto não é elevada, pode ser mal distribuída, que é um ponto que veremos ao longo do curso mais adiante. Em outra perspectiva, temos a diferença, a divisão da economia entre microeconomia e macroeconomia. Vejamos o que é isso. A microeconomia, então, é a área da economia que estuda de modo mais próximo a relação entre empresas e consumidores, entre oferta e demanda, valor das coisas e o preço, custos, receita, lucro, produtividade, eficiência, utilidade marginal, curvas de diferença, custo médio, custo marginal, rendimentos, isoquanta, economia de escala, de escopo, mercado, competição, monopólio, oligopólio, duopólio, regulação, teoria dos jogos, enfim. Esses são temas do campo da microeconomia que vamos estudar. Já a macroeconomia, a economia do país como um todo, todas as empresas, e da relação desse país com os outros países do mundo. Alguns termos comuns são PIB, produto e renda agregado, consumo, poupança, impostos, investimento, gasto de governo, exportação, importação, câmbio, inflação, emprego, recessão, taxa de juros, moeda, dinheiro, Banco Central, política monetária, déficit público, dívida externa, salários, renda em geral, gestão de renda e por aí vai. Então, essas são as temáticas da macroeconomia. Vejamos agora, então, alguns modelos teóricos em economia. Veremos 4 deles. A ideia do Homo economicus, a ideia da modelo de oferta e demanda, o modelo de alocação eficiente de recursos e o modelo macroeconômico geral da economia. Um dos modelos de fundo principais da economia é a ideia do Homo economicus, a ideia que as pessoas são pessoas racionais, que tomam decisões baseado de modo factual, pensado, que são pessoas egoístas, no sentido de que pensam em si, não quer dizer que sejam egocêntricas, aqui egoísmo é pensar em si.
E são pessoas que buscam com o objetivo maximizar como consumidor sua satisfação, utilidade, usar o dinheiro para o máximo satisfação, ou como produtor, maximizar o lucro, usar seus recursos para obter o máximo de lucro na atividade empresarial produtiva. Um outro modelo teórico bem conhecido é a das curvas de oferta e demanda e como elas se relacionam entre si, havendo um ponto, uma região de equilíbrio. Aqui esse modelo sugere que se o preço baixa, a demanda cresce e vice-versa, e se a oferta varia também em função do preço, mas que haveria uma região, um ponto, em que haveria um equilíbrio de interesses entre os interesses de quem está consumindo e de quem está ofertando. É a famosa lei da oferta e da procura, da oferta e da demanda. Um outro modelo teórico é a ideia de que haveria uma fronteira de alocação eficiente de recursos para a produção máxima de bens. Então, por exemplo, dado um conjunto de recursos para a produção de queijo ou manteiga, haveria uma combinação de produção de queijo e manteiga que seria mais eficiente aqui nos pontos 1, 2, 3, etc., nessa região. Haveria uma combinação de produção de ambos impossível, no caso, o ponto A, e uma combinação de produção ineficiente, o ponto B, onde se estaria produzindo, usando todos os recursos disponíveis, abaixo do que se poderia produzir. Essa é chamada fronteira de possibilidade de produção. Nosso último modelo, então, é um modelo macroeconômico do produto e renda. Vamos ver como construí-lo. Temos, então, inicialmente, todas as empresas agrupadas e todas as pessoas em outras. As pessoas fornecem trabalho, capital às empresas por sua vez, pagam salários, retornam lucros, pagam aluguéis e juros. Essa renda gerada por salários, lucros e aluguéis vira consumo, que são, por sua vez, os produtos das empresas, os bens e serviços. Temos, assim, um primeiro modelo simples de um fluxo de produto e fatores de produção, trabalho, capital, que vira bens e serviços, e de renda, salários, lucros, aluguéis, juros, que viram consumo, um fluxo circular de produção e renda. Mas temos também a presença do governo, que cobra impostos da renda das pessoas, retira da renda impostos, compra, então, bens e serviços às empresas privadas e entrega às pessoas serviços públicos. Mas também as empresas pagam impostos, também recebem do governo serviços públicos. Do mesmo modo, o governo também contrata pessoas, usa capital das pessoas e, em troca, paga salários e paga aluguéis. Mas nem toda a renda que foi gerada vira consumo ou foi tirada na forma de impostos. Parte dela não é gasta, é poupada. A grande parte da poupança, então, se direciona para o investimento das empresas e do governo, como veremos mais adiante no curso, na parte de macroeconomia. E também, nem tudo que o governo arrecada impostos vira gasto de governo ou pagamento de salários, aluguéis às pessoas. Parte disso vira transferência de renda. Exemplo, Bolsa Família, mas não só isso, como também, por exemplo, o pagamento de aposentados pelo INSS é tipicamente um pagamento de transferência de renda. Temos assim um modelo macroeconômico onde tudo que é produzido ou vira bens e serviços para consumo privado, ou bens e serviços para gasto de governo, ou investimento de empresas, pessoas e governo, e toda a renda gerada vira consumo das pessoas, ou vira impostos, ou vira poupança. Esse é então nosso modelo macroeconômico básico da economia de um país. Entretanto, nós estamos sozinhos ao resto do mundo com o qual realizamos troca de produtos, exportação e importação, que entram então no conjunto dos produtos do país. E também há uma troca financeira, dinheiro que entra e que sai do país, lado financeiro, lado da renda. Esse modelo completo é o modelo do PIB. Chegamos então ao nosso quarto ponto dessa aula, sobre economia positiva e normativa. Chamamos de economia positiva a economia como ciência pura, teoria econômica, análise econômica, modelos econômicos, a medição de variáveis econômicas e avaliação da evolução de situações, como, por exemplo, dado um conjunto de fatos, a tendência do PIB em crescer ou não, enfim. A análise econômica e a ciência econômica é chamada, então, de economia positiva. O uso da economia para a ação é chamada economia normativa. Em geral, pode-se usar ou não uma boa análise positiva, uma boa ciência econômica, e sempre haverá algum juízo de valor, algo que é melhor ou pior. Então, ações de política monetária, legislação ligada ao mercado, políticas de renda, econômica, etc., são típicas
da economia normativa. Observe que, quando se recomenda que haja liberdade de mercado, está se usando uma análise econômica positiva para fazer uma economia normativa. Do mesmo modo, quando se propõe saúde pública gratuita ou educação pública gratuita, está se usando uma base, uma análise econômica positiva para se propor ações de economia normativa. Vimos aqui então os conceitos de economia privada e pública, o que é a micro e macroeconomia, alguns modelos teóricos, homoeconômicos, oferta e demanda, fronteira de produção e modelo macroeconômico, e também a ideia do que significa economia positiva e normativa. Essa foi então a parte 2 da aula introdutória geral sobre economia. Obrigado, sou o professor Rubens Ramos.